E a gente aqui no intervalo, o Luciano está falando da satisfação e a gratificação de dar aula. Como é que é isso? Conta essa história pra gente, né? A gente estava falando sobre aqui no intervalo sobre a experiência que eu tive mais recente lá em São Paulo de ministrar aulas a professores da educação, né? Então, assim, é muito gratificante quando você dá aula para pessoas que realmente estão interessadas, que têm um futuro aí, estão vislumbrando um futuro melhor e aí elas estão ali empenhadas em estudar. Eu me especializei em aulas de redação, né, para concurso. Eu queria Luciano, saber, Luciano, como que é essa facilidade de você escrever e cada artigo do seu é uma aula. Eu sou fã da página do Jornal Diário, principalmente da página 2 que sempre tem o nosso editorial e tal. E essa facilidade de você dar uma aula em pequeno, que tem uma quantidade de caracteres e tal, e encaixar ali dentro para a pessoa aprender. Não só ler, como aprender. Hoje nós estamos com um artigo aqui da vírgula, né? Isso. Ah, a gente tem até um caso, até posso dar de exemplo, o de Belém, da professora que ela cuidou de uma sala inteira, né? E com método, ela foi lá, ensinou como fazer um bom texto para uma redação, por exemplo, no nível do Enem. Ela também deu uma atenção toda especial para cada deficiência de cada aluno. Então, tem aquele tempo que é despendido ao aluno para sanar as dúvidas dele. Por exemplo, você às vezes não vai ter problema com vírgula, não é? Às vezes o seu colega vai ter problema com acentuação. A matéria que eu li, os alunos eles refizeram a redação 30 vezes. Então, assim, não porque às vezes o aluno não Não tinha... apareceu na imagem, mas ele deu uma cara de espanto 30 vezes a mesma redação. Né? Mas assim, a professora foi trabalhando o repertório, porque às vezes o aluno também não tem o repertório, que é aquela leitura do mundo. Mas aí o que a professora fez? Trabalhou tudo isso e ela teve um alcance fenomenal. então elas têm uma facilidade maior para aprender a fazer uma redação. Exatamente. Porque que acontece? Ela tem tudo que ela aprende, naquele momento ela vai conseguir colocar ali naquele espaço que é o espaço para você fazer a redação, que tem inclusive quantidade de palavras, enfim, um espaço menor e tem que traduzir, você explicar aquilo, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você tem um tema que você vai tratar, você vai ter que discorrer sobre aquele tema. Então, você vai ter que dizer o que você vai dizer, você faz isso no primeiro parágrafo, depois você vem o desenvolvimento, então você diz, e aí o último parágrafo, geralmente, você reforça o que foi dito. Então, basicamente, são esses 3 pilares aí da redação. Só que você precisa ter repertório, né? E o repertório você vai conseguir de que maneira? Lendo muito, não é? E quando você lê, você também acaba tendo contato com o quê? Com aquela modalidade da língua escrita que é considerada culta, e ela é toda organizada sobre o quê? Sobre a gramática padrão, né? Que é a língua portuguesa, que é cobrada no concurso, que é cobrada nas escolas, nos bancos escolares. Então, tudo isso, quando você está lendo ali um romance, não é? Que ele foi muito bem escrito e tal, você começa a ver como que aquele autor coloca ali, depois de que ele disse alguma coisa, ele coloca uma vírgula e escreve pois. Então aquele pois vai, né, explicar aquilo que foi dito antes, né? Você vai começar a trabalhar com conectivos e às vezes você nem sabe o nome daquilo. Você nem sabe que pois, que o que é um relativo universal, não é? Mas você sabe que aquilo ali tem uma função sintática que às vezes você nem sabe o nome. Mas de tanto que você tem contato com textos bem escritos na norma culta, você acaba assimilando isso.